tudo bom com vocês? Bem-vindos ao meu estúdio improvisado, porque aqui é um lugar onde eu tenho a melhor luz, que é a cozinha da minha mãe. Aê! Hoje é terça-feira, hoje tá fazendo uma semana que eu tô aqui no Brasil. Bom, eu nem sei o que dizer, assim, na verdade eu tomei meio que um choque na hora que eu pisei aqui em Terras Tupiniquins, porque quer queira, quer não, depois de muito tempo do lado do Roman, o tempo todo, fazendo tudo junto com ele, todo lugar que eu vou, eu tô seguindo o estilo alemão de ser e tudo mais, e aí eu cheguei aqui sozinha e me deu um baque, assim, putz, voltei pra 2011, o que eu faço agora? Provavelmente vocês ouvirão uns latidos, uns rugidos, uns berros por aqui, porque essa casa é grande. Orelha, cala a boca! E os meus cães, eles berram muito, eles latem muito, então me desculpa aí qualquer coisa. Eu também queria começar aqui agradecendo as pessoas que compareceram ao encontro do Memória de uma Paulistana Estressada. Eu não tava esperando, na verdade, que fossem aparecendo as pessoas. Apareceu aí em torno de umas 15 e eu tava esperando, sei lá, 3 pessoas. Mas vieram 15 pessoas e todas as pessoas, assim, que a gente já chegou a trocar uma ideia, assim, pela page do blog, por comentários nos vídeos e tudo mais. E eu lembrava da história de cada um. Então, eu fiquei muito emocionada em conhecer vocês pessoalmente. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. E daí eu chamei a galera do encontrinho pra poder encontrar com os meus outros amigos num barzinho ali do lado do MASP, onde a gente bebeu. Depois a gente foi pra uma baladinha. E eu não fiz vlog porque se eu fizesse vlog, eu ia ficar o tempo todo preocupada com relação à gravação, iluminação e tudo mais. E, na verdade, eu tava lá pra conversar com o pessoal. Então, eu dei muita atenção pra eles, eu conversei bastante, eu ouvi muito das histórias que eles tinham pra me contar. E quer queira, quer não, isso aí deu uma proximidade maior entre a gente. Então, eu fiquei muito, muito feliz. Eu queria agradecer a todo mundo que tava lá. E as fotos o pessoal tá me mandando as fotos que eles tiraram lá e tudo mais. E logo logo as fotos do encontrinho vão estar também na page lá do Facebook. Vamos lá, como eu levei meio que um choque na hora que eu cheguei aqui, eu resolvi fazer uma listinha, uma das minhas famosas listinhas. Falando sobre 5 impressões que eu tive que me chocaram um pouco no momento em que eu pisei aqui. Depois de 2 anos morando lá e mudando aí o meu jeito de ser e o meu modo de pensar sobre como a sociedade deve ou não se comportar e tudo mais. Então eu fiz uma listinha e, bom, lembrando que isso é a minha opinião, isso são coisas que eu vou dar exemplo aqui que eu passei nessa semana em que eu voltei pra cá. E se você tiver alguma coisa a argumentar com relação a isso, se você tiver alguma coisa a discordar, se você tiver alguma coisa a acrescentar, escreve aqui embaixo pra mim que eu vou adorar ficar sabendo. Vamos lá, primeira coisa que eu percebi assim que eu pisei em São Paulo é que as pessoas andam muito, muito, muito mal-humoradas. Eu sou uma pessoa estressada, mas na minha época... Nossa, eu tô velha, né? Na minha época, mas... Na minha época, as pessoas não eram tão mal-humoradas assim. Ainda tinha ali um senso de comunidade. Ô moça, posso segurar sua bolsa? Ô moça, quer sentar no meu lugar? Por exemplo, na quarta-feira eu tive que ir pro centro da cidade para resolver umas coisas. E eu peguei um ônibus e dentro, na verdade era uma lotação. E eu peguei essa lotação e eu vi um idoso, um senhor, já um pouco mais velho, passando pela catraca. Eu tava sentada num assento prioritário. Então, assim que ele passou, eu levantei, olhei pra ele e falei, senhor, pode se sentar. E aí, ele olhou pra mim e fez assim, agora? E eu, como assim, senhor? O senhor acabou de chegar. E começou a discutir comigo. Eu já tava aqui faz tempo. Aí eu falei, tudo bem, senhor, mas eu não vi, me desculpa, pode sentar. E aí ele, tá bom, não viu, tá bom. E sentou. E eu tava carregando uma sacolona e uma bolsa. E em outros tempos, a pessoa ia agradecer o fato de eu ter cedido o lugar e ia perguntar se eu não queria ajuda pra carregar a sacola. Não, fiquei lá, pendurada, que nem um boneco louco, carregando tudo e ninguém se ofereceu pra segurar minha bolsa, ninguém se ofereceu pra segurar nada. Isso é uma coisa que eu ainda faço, quando eu pego o ônibus eu me ofereço, mas eu percebi que as pessoas estão muito mais ariscas. Assim, se eu peço pra alguém se eu posso segurar a bolsa da pessoa, a pessoa segura a bolsa, tipo, não, sabe? Ou
Acho que elas estão muito mais desconfiadas também e isso acaba criando aí um senso de individualidade mesmo você utilizando o transporte coletivo. E isso faz com que as pessoas parem de se importar com os outros e acabem sendo grossas entre si, assim, eu não gosto muito disso. Então eu percebi isso, que a galera tá muito mais individualista e muito mais mal-humorada. A segunda coisa que me chocou quando eu cheguei aqui foram os preços. Gente, que é isso? Eu lembro que quando eu tava na faculdade e a gente ia pra um barzinho ali, sei lá, tipo, no Morumbi. A gente ia pro barzinho no Morumbi e o barzinho no Morumbi, uma garrafa de cerveja, a gente pagava R$6. R$6 uma garrafa de cerveja, eu já achava caro. Eu era universitária, poxa. Hoje em dia, você não paga menos do que R$12 numa garrafa de cerveja num bar. Uma Coca-Cola na padaria tá custando R$8,50. Como assim? Em um ano, eu vim pra cá um ano atrás e o preço não era esse. As coisas estão subindo de preço de uma maneira que calma aí, eu meio que me perdi assim e eu tô muito chocada com relação a isso, porque os preços das coisas, não somente das bebidas, mas de muita comida, de muito doce. Tem gente que gostaria de, sei lá, comer uma barra de chocolate, você não compra uma barra de chocolate por menos de R$4. Eu fiquei espantada. Tá muito caro. As coisas aqui em São Paulo estão muito caras. A terceira coisa que eu percebi aqui é o aumento aí da insegurança. As pessoas, elas estão extremamente inseguras e você não tá se sentindo seguro andando na rua, mas não existe mais isso. Não existe uma segurança enquanto você tá andando na rua. Por exemplo, foi semana passada, eu fui numa feira junto com meu pai, eu fui comer um pastel e a gente foi comprar frutas e tudo mais. E quando eu voltei pra casa, eu entrei no Facebook e uma pessoa, um conhecido meu, compartilhou o status de uma mulher. E essa mulher tava na mesma feira em que eu estava, no mesmo horário, e roubaram o carro dela, assim, em plena luz do dia. E ela teve o carro roubado com os 2 cachorrinhos dela dentro. E ela só tava pedindo, pelo amor de Deus, pra devolverem o cachorro dela, porque o carro, o seguro paga mais os cães. Eu sei muito bem como é isso, porque eu tenho bichinho de estimação. Então, eu fiquei muito espantada, porque, poxa, eu tava ali, sabe? E tinham várias outras pessoas ali, e qualquer outra pessoa poderia ter presenciado, mas eu acho que os bandidos, eles estão tão... Eles não têm medo mais, eles simplesmente não têm mais medo. Então não importa se você tem um policial ali, se você tem uma outra pessoa ali, se você tá em público às 10 horas da manhã num lugar completamente lotado, ele vai roubar. E ele tá pouco se lixando para as outras pessoas que estão ao redor. Então você não se sente mais segura mesmo estando ao redor de um monte de gente. Então, eu percebi que tá todo mundo com muito medo. Tá todo mundo muito inseguro. E, bom, segurança pra mim é uma das coisas principais, assim, pra você conseguir ter uma boa qualidade de vida. E se você não tem segurança, se você não tem paz, sua vida também não é boa. Outra coisa que eu percebi aqui também é que as pessoas começaram a fazer fila pra tudo. Todo lugar que você vai, as pessoas resolvem fazer fila. E é muito engraçado, porque eu não tinha prestado atenção, talvez isso acontecesse antes, mas eu não tinha prestado atenção. No aeroporto, isso é uma coisa muito interessante, na verdade. Todo mundo, quando tá na sala de embarque, esperando pra chamarem pro voo, qualquer outro voo, pra qualquer outro embarque, por exemplo, o embarque que eu fiz de Düsseldorf pra Paris. A mulher chamou, falou que o voo estava disponível, um grupinho de pessoas levantava, embarcava. Quando eles estavam terminando de embarcar, o outro grupinho de pessoas levantava e embarcava, e assim sucessivamente. Quando eu fui pegar o voo pro Brasil, a galera fez uma fila indiana. Todo mundo vai embarcar, todo mundo tá ali esperando. Não tem por que fazer uma fila, mas eles fizeram uma fila. E era uma fila que tava indo até o outro portão de embarque. Não tinha necessidade das pessoas ficarem ali uma atrás da outra. Mas eu não sei porque, eu acho que a gente tem aí um senso de organização que tudo se resolve com fila, né? E quando eu cheguei lá, eu olhei e tava todo mundo na fila. E eu fiquei esperando a fila acabar, e quando a fila acabou, eu fui lá, peguei e entrei. Então eu não fiquei na fila, mas eu embarquei do mesmo jeito. Então não precisa ficar fazendo fila, mas ainda assim a gente faz muita fila. E eu acho que não é de agora, não é hoje em dia, mas é uma coisa que anda acontecendo e que eu não tinha prestado atenção até eu ficar muito tempo longe. E agora que eu cheguei de novo,
eu percebi isso. Então, fila pra tudo. A última coisa que eu percebi hoje em dia que não estava acontecendo na época em que eu morava aqui é manifestações, gente. Manifestações everywhere. Todo mundo está se manifestando para tudo. Não existe aí um motivo qual você não deveria se manifestar. Também não acho uma coisa ruim. Eu acho que a liberdade de expressão é tudo e que a partir do momento que você vive num lugar aí que você pode simplesmente gritar pelos seus direitos, mesmo com as autoridades simplesmente ignorando isso. Mas eu percebi que praticamente todo dia na Paulista tá tendo manifestação. Eu cheguei na Paulista esses dias e eu olhei e falei, nossa, tá tendo manifestação aqui? E a moça olhou pra mim e falou assim, você não sabia? Aqui é o manifestódromo. E eu adorei esse termo, manifestódromo. A Avenida Paulista virou um manifestódromo e praticamente todo dia lá você encontra uma manifestação sobre alguma coisa. Pode ser sobre o direito da mulher, pode ser sobre o MST, pode ser sobre alguma classe trabalhista, pode ser sobre a marcha da maconha, mas tá sempre rolando uma manifestação. E quando eu morava aqui, não tinha manifestação. Então, chegar lá e ver que sempre tem gente com bandeira e fazendo todo aquele alarde e tudo mais, e gritando pelos seus direitos, isso é uma coisa que me chocou. Eu entrei no choque cultural, falei assim, opa, calma aí, eu não conhecia esse lado de São Paulo, porque começou depois que eu fui embora. E é praticamente isso, gente. Foram as coisas que me chocaram quando eu cheguei aqui, depois de passar tanto tempo morando longe. E como eu vim pra cá dessa vez, não pra passear, mas mais pra resolver problemas burocráticos e resolver documentos e matar a saudade da minha família, eu tô tendo muito mais tempo pra observar o dia a dia aqui. E observando o dia a dia aqui, eu percebo quão diferente 2015 é da São Paulo de 2011, de 2012, a qual eu trabalhava e estudava e passava o dia todo fora. De um modo é positivo, porque eu vejo que as pessoas estão tendo muito mais atitude e ao mesmo tempo as pessoas estão cuidando muito de si mesmas, apesar de que isso é praticamente um instinto de sobrevivência. Você começa a tomar conta mais das suas coisas, você começa a ficar mais desconfiada a partir do momento em que o lugar onde você tá, você corre muito mais risco, mas ainda assim, as coisas positivas de São Paulo se mantêm, as pessoas, os meus amigos, a minha família, a comida, os pontos turísticos que eu tanto amo ainda estão aqui. Então, mesmo com todo esse choque cultural que eu tô levando agora no momento, pelo fato de eu estar sozinha, eu ainda amo São Paulo do fundo do meu coração e eu não deixo de ser paulistana, porque eu nasci paulistana e eu vou morrer paulistana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem no like aí se vocês curtiram. E, bom, quinta-feira tem vídeo. Eu vou ver se eu chamo alguém aqui da minha família pra gravar alguma coisa comigo. E a gente se fala na quinta, tá bom? Bis bald! Tschüss!